Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre a importância da ludicidade. Por quê? Todo mundo que lida com crianças, sendo da educação ou sendo pais, tios, primos, acho que todo mundo tem alguma criança aí perto de nós, né? Em algum momento você sempre vai parar para brincar com a criança. O importante é entendermos assim, o porquê que o lúdico é importante, né? Como trabalhar com a ludicidade no processo infantil? Então é isso que nós temos que pensar um pouquinho mais, né? As crianças hoje em dia têm brincado muito com produtos eletrônicos, nós sabemos que é a nossa geração, não tem como você tirar a criança disso, mas como adultos nós podemos direcionar a criança, né? Como brincar, mas também aprendendo. Qual a importância de brincar? Como brincar? Quando você brinca, quando a criança brinca, ela desenvolve algumas áreas. Ela desenvolve as questões afetivas, sociais, cognitivas, motoras. Então, brincar não é algo simples, né? Eu vou deixar a criança ali no cantinho, vou dar um jogo para ela, um brinquedo para ela vai se divertir, pronto, o tempo vai passar. Não. Nós temos que entender que toda brincadeira, seja ela dentro de uma escola ou seja ela dentro de casa, ela precisa ter um sentido, né? Porque a criança vai desenvolver algumas áreas. Então, se você não delimitar para ela e se você não orientá-la, aquilo pode ser um tempo perdido. Então, é muito importante que você se atente que essas 4 áreas das crianças são desenvolvidas ao mesmo tempo. E alguns estudiosos que eu tenho lido muito recentemente, eles têm falado que na educação, apesar de nós estudarmos sobre o lúdico, né, acho que é um assunto que nós falamos muito hoje em dia, ele usa um termo, ele diz que na educação as crianças têm usado a brincadeira como um artifício didático e que muitas vezes num período de recreação as crianças brincam apenas como um passatempo, não com algo direcionado. Então, quando você pensa em trabalhar com a ludicidade, você tem que estar intencionada, né? Está implícito na brincadeira que há um desenvolvimento. Então, cabe a nós direcionarmos essa brincadeira, direcionarmos esse lúdico para a criança, né? O ato de brincar, a criança também desenvolve algumas habilidades. Essas habilidades serão importantes para o resto da vida delas. Então, ela desenvolve a imaginação, a criatividade, as questões de memória, de atenção, de imitação, né? Nós entendemos muito que a criança faz de conta, então ela começa a reproduzir nas suas brincadeiras aquilo que ela vivencia com os adultos, né? Então ela começa a trabalhar a imitação. As menininhas, eu fiz muito isso, acredito que a maioria de vocês também, as meninas vestem a roupa das mães, sapatos, querem se maquiar, né? E começam a imitar as mães. Então, esse momento é muito importante, você consegue colher tanta informação emocional, é tão rico, né, esse momento da brincadeira, que se você não direcionar, para não ficar atento ali, o que a criança quer dizer com aquilo? Por que ela está imitando tal situação? Né? O que está implícito ali? Se você não colocar isso no seu olhar, você perde, né, esse time. E nós da educação, não só aqui, né, na questão clínica, que a gente tem um pouquinho mais de tempo de se aprofundar na criança, assim, às vezes em sala de aula ali o nosso tempo é tão corrido que a gente não consegue entrar tão dentro da família como aqui no espaço clínico, né? Mas muitas vezes as crianças trazem para você coloca elas para brincarem aqui fazendo joguinhos faz de conta, então você entrega para ela alguns personagens masculinos, alguns femininos, alguns objetos de casa também, e você começa a perceber como a criança, ela te mostra naquela brincadeira como que funciona a casa dela, né? Como que é a relação familiar dela. Então, nesse momento, você já consegue identificar muitos fatores emocionais nela. Eu acho muito importante também que a gente tenha a noção da riqueza do desenvolvimento infantil. O que é a riqueza, né? Se você trabalhar com apenas um tipo de jogo, você vai perder a oportunidade de desenvolver muitas outras áreas nessa criança. Então, quando você vai brincar, o que é importante você pensar? Eu vou dar um pouquinho, talvez hoje, um jogo mais ligado ao motor. Da próxima vez eu trabalho um jogo mais ligado ao afetivo, da outra vez um jogo mais ligado a regras para as crianças maiores. Então você tem que ter essa riqueza de jogos, né? Para que ela possa desenvolver várias áreas em um tipo de jogo, né? Nós temos tantos jogos hoje em dia e eu também volto a dizer, né? As crianças estão tão ligadas à questão
eletrônica, que aí nós temos que dar para elas jogos assim que chamem a atenção tanto quanto, para que elas possam gostar de jogar joguinhos fora da questão eletrônica, né? Computador, celular, videogame. Dado muito importante que eu também queria passar para vocês é que a criança ela desenvolve várias áreas do cérebro dela até os 7 anos de idade. Então, tudo que você puder, enquanto professor, ou enquanto mãe, tio, primo, tendo contato com criança, quanto mais você conseguir entregar para ela jogos, ludicidade, brincadeiras, em que ela possa desenvolver essas várias áreas que eu disse no começo do vídeo, né? A área afetiva, a área motora, a área cognitiva, a área social. Quanto mais você trabalhar com ela diversas áreas, até os 7 anos de idade, mais ela vai ter de subsídio para continuar a aprendizagem dela. Tanto o uso da ludicidade, ela precisa trazer um fator que acrescente na vida da criança, né? Que ela não fique sem sentido para brincar. E se você for trazer o lúdico, né, para dentro do seu trabalho, o que a gente pode fazer hoje em dia, né? Que é muito comum trabalhar com a criança a aprendizagem, né? O comecinho ali da leitura, da escrita, com jogos. Se você sentar, principalmente aqui na clínica, eu sento com eles e trago, sei lá, papel para escrever, eles já ficam, tia, eu vou fazer de novo, eu já faço isso na escola, né? Então, aqui na área clínica, você precisa mais ainda da ludicidade. Você precisa o tempo inteiro colocar para a criança ser a extensão da escola dela, porém trabalhar com elas com artifícios muito mais chamativos. Eu faço muitos jogos aqui, eu trabalho muito com jogos, com brincadeiras, com lousinhas portáteis, com jogos que desenvolvam o motor, e eu vou colocar aqui no finalzinho do vídeo para vocês uma atividade com o aluno. E eu pensei muito em trazer para vocês uma atividade em que vocês não gastassem dinheiro, porque quando você vai comprar um brinquedo já pedagógico, né, a maioria deles é um pouquinho caro. Então eu faço aqui com as crianças, eu brinco com eles que é o basquete das letrinhas. Então eu coloco 2 potinhos no chão, na frente eu colo uma letrinha, a qual eu estou trabalhando com o aluno. Ele senta no chão e eu começo a falar palavrinhas para ele e ele precisa acertar o basquete para mim na cesta correspondente. E isso para um aluno que está ainda, né, no comecinho da alfabetização. Se já for um aluno alfabetizado, você pode trabalhar muitas outras coisas. Você pode colocar na cestinha verdadeiro ou falso, fazer perguntas de geografia e perguntar verdadeiro ou falso, né? História, matemática, respostas de matemática. Então vocês podem acrescentar aí com esse joguinho muitas outras áreas, né? Não só alfabetização. Então fica aí ao critério de vocês. Mas é só uma ideia mesmo, para que vocês entendam que é muito possível e muito importante que nós brinquemos com a criança, porém com um sentido, direcionado. Vai desenvolver o motor? Vai desenvolver o afetivo? Vai desenvolver a atenção? A memória? Né? O que vai desenvolver? Então, eu vou pensar nisso e vou focar. A questão do brincar, da ludicidade é muito maior do que isso. Nós podemos usar o Piaget, o Vygotsky, que também nos direcionam muito para a questão da idade, do que brincar em cada idade, do que desenvolver em cada idade, certo? Então eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima!